Bem, vamos então agora passar o tempo para a nossa querida. Bem, vamos então, professora Silvana, que está tá com um problema na garganta, aí pegou uma friagem, mas mesmo assim ela falou: Eu vou dar aula. Ela não desiste. Isso que demonstra uma mulher forte. Meia boca, meia boca. É isso aí, Silvana. O tempo é seu, minha amiga. Obrigada. Irmãs, vou pedir ajuda de vocês, porque às vezes a garganta não funciona, estou com um chazinho para ver se me ajuda. Mas hoje, na verdade, eu vou facilitar, né, um tema muito, muito bonito que a Lígia me passou e eu gostei muito, que é do Hélder Ulisses Soares, Luz, Verdade, Nossa Caminhada com Jesus Cristo, né? E ele coloca 4 estrofes de um hino que eu ia pedir para alguém ler para mim, e aí Aqui ajuda na não minha deu garganta. para colocar aí, mas eu tenho Mas você não... uma música. Você está Ah, é? lá, você pode colocar. Vou te colocar. Enquanto ela coloca a música, vocês pensem bem sobre as frases dela. Sempre amor demonstrou a todo homem ao Senhor. Cristo me orienta e quer me guiar. Caminhar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo por sempre vai estar. Para cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Seu caminho vou trilhar e ali ficar. Ele me protege, vem me amparar. Com Cristo vai voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Para cada dia meu coração mudar. Se eu estou com Cristo, posso confiar. Sei que Ay, Salisa, Essa música é muito bonita. Que lindo, Então, né? É linda essa lindo, música, gente. Lindo. muito É bonito, lindo. né? Então, eu queria perguntar para vocês, vocês escutando, né, o áudio deu algumas falhadas, mas lendo, o que vocês entendem por andar ou caminhar com Cristo? Se puderem falar alguma coisa? O que vocês entendem Eu vou por andar? perguntar, eu vou perguntar em espanhol. Você fala, eu vou perguntar em espanhol também para eu entender. Que significa caminhar ou andar com Cristo? Qual a diferença? Né? Uhum. Para cada uma de vocês, o que é caminhar ou andar com Cristo? bueno, para mí significa como eh, vivir el evangelio
tal como lo demuestra y a través de los convenios que hacemos con Él. Cuando nosotros cumplimos con nuestros convenios, estamos caminando con Él. Sim, correto. Algum mais quer falar? Para mim também significa é você cumprir com o seu convênio com ele, renovando, né, todos os dias, é, e, e, an- é, e seguir ele, né? Tentar Sim, sempre fazer o melhor, ajudar o seu Yes. próximo nesse caminho tão difícil às vezes que a gente se encontra, né? isso é verdade. Então, assim, o Hélder Ulisses Soares, ele fala que, na verdade, não há desafio maior, mais emocionante e mais enobrecedor para a alma do que aprender a andar com o Senhor e, ao mesmo tempo, receber a magnífica bênção de tê-lo caminhando conosco, né? Então, se a gente for pensar lá no profeta Enoque, né, à medida que ele crescia em fé e compreensão, Enoque ele foi ensinado em todos os caminhos de Deus. E sua fé era tão grandiosa e sua palavra era tão poderosa que o que que ele fez? Ele acabou, né, nós sabemos que na história ele acabou fazendo com que uma cidade inteira, né, seguisse o Senhor, né, e foi levado até, né, da terra. Então, assim, é claro que às vezes a gente se acha às vezes impossibilitado ou acha que é impossível, mas não é. É difícil, mas não é, né? Então, se nós vamos pensar como buscar a luz e a verdade na nossa vida diária, quando a gente andar com Cristo, de acordo com as Escrituras, luz é energia divina, poder ou influência que procede de Deus através de Cristo, que dá vida e luz a todas as coisas, né? Então, no livro de Mórmon, Abinadi explicou que Jesus Cristo é a luz e a vida do mundo, né? Sim, uma luz sem fim, que nunca poderá ser obscurecida. E o próprio Salvador declarou, né, em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, quando nós buscamos a luz em nossa vida, nós estamos buscando simplesmente a Cristo, né? Não tem outro caminho, né? E ao buscarmos a Cristo, nós abraçamos a sua luz e nos tornamos-nos filhos dele. Somos filhos da luz, né? E em Mateus 5,16 diz assim: os filhos da luz resplandecerão sua luz para que outros vejam suas boas obras e glorifiquem nosso Pai Celestial. Então, uma irmã aí falou, né? As obras que nós fazemos vai resplandecer a nossa luz. Eu não sei quantas de vocês, mas eu acho que muitas, assim, membros da igreja, alguém já falou, nossa, mas você tem uma coisa especial que eu não sei o que é, tem alguma coisa, não sei o que é, né? Para mim já falaram isso. E quando eu perguntava, mas não é bom? Não, é bom, mas você tem alguma coisa que eu não sei o que é. E é essa a luz de Cristo, né? Quando nós buscamos Ele, quando nós seguimos seus mandamentos e fazemos as coisas certas, nós temos a luz de Cristo, né? E tendo a luz de Cristo, nós podemos ter Ele junto conosco. Aqui eu já até respondi, mas eu vou fazer a pergunta para vocês. De que maneira mostramos nossa luz para o mundo? Alguém pode me dar alguns exemplos? Compartilhando o evangelho, compartilhando. Essa semana eu tive oportunidade de falar com o meu cabeleireiro. Eu compartilhei com ele sobre a minha fé. Eu compartilhei com ele sobre o amor que tenho a Deus, a Cristo. Compartilhei meu testemunho. Então, isso eu sei que ajudou a ele e ajudou a mim. É Compartilhar uma me faz exatamente uma luz de Cristo. da luz ao mundo, né? Através do nosso exemplo também é um momento muito importante, porque é como diz o exemplo fala mais forte, né? Às vezes a gente pode falar, mas quando a gente faz uma ação, aquele exemplo fica. Então é uma das maneiras, né? E quando nós temos essa luz, né? Por quê? Porque nós buscamos a verdade. Então, ele fala aqui que o Senhor revelou a Joseph Smith que a verdade é o conhecimento das coisas como são, não como foram e como serão, né? Então,
Conhecimento é revelação. Ouçam todos vocês, irmãos, este grande conceito-chave. O conhecimento é o poder de Deus para a salvação, né? Então, o Espírito da verdade é de Deus, né? Eu sou o Espírito da verdade e João prestou testemunho de mim dizendo, ele recebeu a plenitude da verdade, sim, de toda a verdade, né? E homem algum recebe a plenitude a não ser que guarde os mandamentos. Está em Doutrina e Convênios 93, 26 e 27. Então, nesse contexto, a verdade está relacionada à luz, né? Porque a verdade é luz, a verdade não é dúvida, né? Então, ela traz uma luz. Então, por que há poder na verdade? E a verdade nos liberta? Alguém pode me falar? Por que há poder na verdade? La palabra será. Sim, Porque hay poder en la palabra, Claro. hablando en el nombre de Dios. Y cuando realmente hacemos lo que decimos, podemos hablar mucho, pero hacer poco. Pero cuando tenemos un testimonio, también eso nos da la fuerza y la certeza de que estamos hablando con la verdad y que la verdad es el Evangelio. El Evangelio es la verdad absoluta, no hay otra verdad. El Evangelio que viene de Jesucristo. Eu não sei, mas normalmente, assim, quando uma pessoa tá com bastante luz, quando ela tá bem forte na fé dela, eu acho que é uma coisa bem transparente, assim, bem claro. Você consegue ver, tipo, a bondade naquela pessoa, você consegue ver Jesus Cristo naquela pessoa. Mesmo que se ela falar que é da igreja ou não, só de você olhar ela, você sente que tem alguma coisa boa ali, algo bom, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa de luz, eu penso. então, energia boa que passa pra gente, né? É uma coisa boa, assim, e daí quando ela fala assim, eu sou mórmon, eu sou evangélica, ou eu caminho com Cristo, você sabe que aquilo é verdade, porque você sente na energia da pessoa realmente que ela tá ali. E às vezes é bom pra mim, assim, tipo, quando eu quero fortalecer a minha fé, assim, eu sempre penso nas pessoas que eu sei que têm bastante fé, assim, para tomar de exemplo, assim. Não de seguir, mas para tomar exemplo que sim, que tem muitas pessoas boas assim e com a fé verdadeira dentro da igreja, sim. Sim. A verdade, ela nos permite ver com clareza, discernir e evitar falsidades e estabelecer um caminho em meio às incertezas de nossos dias, né? Então, de fato, nós devemos procurar a verdade em nossa vida, de um modo ou do outro, nós devemos procurar a verdade, né? E tem um trecho aqui de Palígia, mas se não dá para ler, eu vou ler, porque eu estou melhor. Tanto tomar chá, eu estou melhor. Diz assim: vivemos em tempos maravilhosos em que o mundo está repleto de mais informações do que nunca. No entanto, nunca foi tão difícil discernir a verdade. Vivemos em um mundo com pontos de vista diferentes, opiniões barulhentas e divisíveis, filosofia sutil, que muitas vezes vem de pessoas que se denominam especialistas e influenciadores, muitos das quais talvez gritem dos esconderijos sombrios da internet. No mundo online, há um ataque aparentemente sem fim contra a verdade. Então, ele nos exorta, né, que nós devemos tomar cuidado com a internet, porque a internet, ela nos traz muito ensinamento, mas ela também traz muitas coisas dúbias, erradas, e de tanto a gente, às vezes, ficar procurando ou querendo saber pela internet, às vezes a gente acaba ficando confusa. Existem várias pessoas como influenciadoras, como fala, que as pessoas acreditam nela como aquilo que ela falasse fosse verdade. Então, ele nos dá para que a gente possa atentar nisso, né? E aqui, o presidente Abraham Lincoln, um presidente americano, ele fala que esse presidente Abraham Lincoln, cada vez que ele ia falar com o povo, ele gostava muito de falar em charadas, de falar coisas diferentes. E diz que uma das vezes ele perguntou às pessoas que estavam por lá, assim, ele falou assim, ó, quantas pernas um cachorro teria caso sua cauda fosse contada como uma perna? Muitos disseram 5. E ele respondeu, a resposta era 4.
Porque chamar a cauda de cachorro que é uma perna não se torna uma perna, né? Então, assim, foi engraçado né, porque um presidente, né, dos Estados Unidos falar uma coisa assim, mas ele falou, né, que realmente, pelo fato de as pessoas falar, se fosse uma perna, não quer dizer que é uma perna, é um rabo, então não adianta. Então, às vezes, a gente fica influenciado, às vezes, com as mídias, ou a gente fica muito online, né, e daí, se vocês já viram, por exemplo, assim, vocês começam a pesquisar, sei lá, sobre vulcão, e cada vez mais vem vulcão, e cada vez mais vem vulcão. Então, assim, é tipo assim, a gente procurar a verdade nos lugares, às vezes, errados, né? Então, nós temos que saber e definir onde procurar a verdade, né? E aí ele fala assim que, de certo modo, o padrão da verdade para o mundo se tornou sinônimo daquilo que nos faz sentir bem, né? Então eu me sinto bem, né? Então é a verdade minha, é a verdade de uma pessoa. Daí aquela pessoa também gosta daquilo que eu falei, então aquilo se torna verdade. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Quanto mais vocês clicam em algo, mais os algoritmos da internet mostram conteúdos semelhantes. Não em busca da verdade, mas para beneficiar os anúncios pagos e aumentar o faturamento, né? E aqui ele fala, de repente, se você clica em cachorro, cada vez vai vir mais cachorro, né? E a internet mostrará um número cada vez maior dessas imagens e anúncios, a ponto de vocês começarem a pensar que realmente precisam de um cachorro, né? Então, assim, a gente acaba se influenciando por outras coisas, né? Realmente, a propaganda, como dizem, é a alma do negócio. Então, realmente, isso, as pessoas vão sendo iludidas, Manipulada, né? A pensar daquele jeito. manipuladas, enganadas pela tecnologia, pelas notícias, por muitas coisas. E aí Então, a gente é onde o mal penetra. Teve um professor de uma universidade, ele já fez esse experimento com os alunos. Ele falou assim: o próximo aluno que entrar, ele vai estar atrasado. Então, nós vamos falar que essa pasta aqui que a gente está vendo, que é verde, que essa pasta é vermelha. Todo mundo vai falar que essa pasta é vermelha, ok? Ele falou, ok. Aí, quando ele entrou, ele perguntou pro aluno: que cor é essa pasta? Daí era verde, né? Daí o aluno: essa pasta é vermelha. Aí o professor perguntou para outro aluno: que cor é essa pasta? Essa pasta é vermelha. Aí quando chegou na vez dele, né, do atrasado, ele falou: ah, essa pasta é vermelha. E daí todo mundo riu, porque a pasta não era vermelha, a pasta era verde. Ele sabia que era verde, mas como ele viu dois alunos falando que é vermelha e todo mundo ficou quieto, ele resolveu falar também que era vermelha. Eu vi esse vídeo e é bem isso mesmo. Às vezes a gente tem medo de dizer não ou dizer a verdade para as pessoas, né? Às vezes a gente sabe e a gente omite isso, né? Porque não quer magoar, não quer. No caso dessa experiência, o rapaz ficou com medo de passar vergonha, né? No meio de todo mundo falando. E ele sabia a verdade. Ele sabia a verdade. Mas como era um ramo acadêmico, né? Era uma universidade, né? Ele não quis passar como trouxa, e foi o que aconteceu. Ele passou como otário, né? Porque o caberteou. Então, por isso, as escrituras falam que a gente tem que ter a nossa vida própria, para que a gente possa brilhar por nós mesmos, não ir atrás dos outros, né? Aí fala assim que... Posso falar? Pode. Então, você falando em verdade, eu estava aqui lembrando que tem um hino que fala: a verdade o que é joia de valor e maior esplendor terá, entendeu? Quando toda a coroa, né? Então, esse hino é muito lindo. Então, fala que quando nós trabalhamos, conhecemos a verdade e a verdade vai nos libertar, quando nós conhecemos, nós adquirimos um testemunho. Então, nós vamos manter essa verdade e o nosso conhecimento. Isso, quando eu falo em maior esplendor a verdade terá, porque acontece, nós vamos nos tornar pessoas iluminadas. Por isso que, em algumas vezes, as pessoas me perguntavam: você é cristã? Porque você tem uma luz, você tem algo tão bom tá perto de você, alguma coisa assim, uma energia diferente. Então, a luz de Cristo vai brilhar em nós quando nós mantemos aquela verdade que nós sabemos, né, que realmente é, né? Então, ela vai, né, iluminar.
Então, isso é algo assim que nossa, eu gosto muito, que o Espírito Santo é luz. Então, nós Exato. temos esse Espírito Santo que nos ilumina, entendeu? Sim. Assim, isso é o meu entender. Não, mas falou certo. Aqui diz assim, a verdade que é o começo e o fim. Para Isso ela também. limite não há, pois que tudo cabe, a terra e o céu, sempre resta a verdade que é a luz para mim do Supremo da vida será. E é isso mesmo que Obrigada por ter completado aí. então, ele fala que no mundo de hoje é possível andar com um dispositivo tecnológico incrivelmente poderoso no bolso ou na mochila, mas não se pode simplesmente pedir luz e verdade à tecnologia. Andar com a tecnologia, mesmo com seus incríveis recursos, nunca deve ser confundido com andar com Jesus. Em nossa caminhada, confiar nas vozes do mundo e em fontes terrenas pode nos deixar vulneráveis a falsas filosofias e verdades. Essas coisas podem ser atraentes, mas não representam a verdade, né? Então, ele fala que andar com Jesus Cristo na nossa jornada da vida é sempre estar buscando a luz e a verdade, né, para receber as bênçãos do ser conosco, né? Então, assim, e uma das coisas aqui que ele diz é que ele fala assim, quer ver, o presidente Nelson aconselhou, agora, por favor, ouça-me quando digo o seguinte, não se deixe enganar por pessoas cujas dúvidas podem estar sendo alimentadas por coisas que vocês não podem ver na vida delas, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Isso já foi falado, a gente já falou. Pode Que a gente repetir de novo, por favor, essa frase? gosta. Obrigada. Agora, por favor, ouçam-me quando digo o seguinte: não se deixe enganar por pessoas cujas dúvidas podem estar sendo alimentadas por coisas que vocês não podem ver na vida delas. Ele também nos convidou a trazer a luz e a verdade para nosso testemunho, fortalecer nosso testemunho. Porque nós podemos olhar para o outro, ele tem um bom exemplo, mas a gente tem que ver se realmente ele está seguindo a verdade, né? Porque às vezes ele está seguindo a verdade dele, né? Então ele fala assim, continua dizendo assim, eu imploro para que vocês assumam a responsabilidade por seu testemunho. Esforcem-se para obtê-lo. Sejam responsáveis por ele. Cuidem dele. Cultive-no para que ele cresça. Alimente-no com a verdade. Não o poluam com falsas filosofias de homens e mulheres descrentes, para depois acabar se perguntando por que o seu testemunho está diminuindo, né? E aqui ele dá 3 estratégias, nós não temos muito tempo, mas elas são, vocês já sabem de cor, né? Mas é bom a gente sempre estar revendo isso, né? Por isso que existem as palavras dos nossos profetas, né? Primeiro das estratégias para que você conserve a tua luz e procure a verdade é estudar regularmente o livro de Mórmon, né? Eles falam assim, em primeiro lugar, peço a Deus inspiração como equilibrar sua agenda tarefada a fim de que consiga reservar tempo para estudar o livro de Mórmon regularmente, né? A segunda estratégia que ele nos dá, né, para que a gente possa ter luz e sabedoria, é passar mais tempo no templo do Senhor, né, em seus templos, né? Então, ele disse assim que, desde o primeiro discurso do presidente Nelson a toda a igreja, em janeiro de 2018, ele concentrou muitos de seus ensinamentos no importante papel que o templo e suas sagradas ordenanças e convênios desempenham em nossa vida, algo muito importante. Ele disse o seguinte, nossa necessidade de estar regularmente no templo nunca foi tão grande neste momento. Suplico a vocês que considerem em espírito de oração o modo como despende seu tempo, invista seu tempo em seu futuro e no futuro de sua família, né? Convidando sempre a estar no templo do Senhor. E a terceira estratégia é seguir... Silvana, desculpa, falando sobre o templo, minha mãe fala uma coisa bem interessante sempre. Ela fala que quando nós temos uma recomendação do templo, é o nosso passaporte espiritual. Então, isso nos garante aquilo que você falou,
estarmos junto com Cristo, é a gente fazer a vontade dele. E como você estava explicando sobre os templos, nós temos que frequentar o templo, porque o templo traz espiritualidade na nossa vida, nos ensina muitas coisas. E o templo, a recomendação para poder entrar no templo, realmente mostra nossa dignidade Sim, espiritual. Porque para a gente ter bem, uma recomendação, nós temos que ser entrevistados, né? Então, nós somos entrevistados para sabermos se somos dignos de frequentar o templo. Isso é uma maneira de seguir a Cristo, isso, exato. seguir seus Procurando convênios. fazer Mesmo aquilo que imperfeitos, né, Silvana? Mesmo com todas as nossas imperfeições, porque somos seres imperfeitos. Ninguém que vai no templo é 100% perfeito, mas está trabalhando em cima daquilo, né? Está buscando, está seguindo a Cristo, está seguindo os mandamentos. E isso faz a grande diferença. Então, a nossa não, recomendação do tempo é importante. Né, Lídia? A Oi, gente se esforça, está se esforçando, tá cumprindo com o seu mandamento, né? E através disso a gente vai adquirindo esse conhecimento e, na verdade, esse passaporte, né? Deus vai abrindo o caminho para que a gente vá cada vez mais bem, frequentando o templo de uma forma mais iluminado, né? Mais cheio de luz, mais cheio de energia. Se a gente não persiste nisso, em buscar a nossa, não digamos perfeição, mas pelo menos buscar a nossa dignidade, a nossa boa vontade de aprender, boa vontade de conhecer, boa vontade de buscar cada vez mais o conhecimento, né? Deus te dá essa sabedoria, né? exatamente. não. Ao templo, eu tenho até assim um testemunho sobre assim, porque a gente né, sempre vai, sempre aquele dia, agora está sendo nas quarta-feira a nossa estaca, né? Então, e eu trabalhei 8 anos como né, supervisora do meu turno, aquela tudo. Mas às vezes, uma vez um líder me falou uma coisa e eu comecei a pensar, às vezes a gente vai no templo com intenção, mas de tanto que a gente vai, se torna uma coisa assim meio que, não vou dizer banal, mas se torna uma coisa assim corriqueira, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente vai lá, faz tal, 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 se você é líder, você lidera e vai, tem problema aqui, problema lá, você torna aquilo como se fosse um serviço. E você não tem a capacidade de estar focada no que você está fazendo no tempo. Né? Então, às vezes, eu tinha muita pressa de deixar tudo arrumadinho, ajeitadinho, porque eu tinha responsabilidade e tudo, e eu não aproveitava o que o tempo nos dá, aquele tempo do templo, né? E quando ele, numa reunião, ele falou isso, eu comecei a prestar mais atenção, que às vezes por ser corriqueiro para nós, ser muito igual, alguma coisa, a gente acaba perdendo coisas. Então, cada vez que a gente vá no templo, que seja assim, sabe, tipo aquele coisa no coração, aquela primeira vez, aquela emoção, né? E que a gente vá assim com aquela vontade, com aquele desejo de descobrir coisas novas, né? De aprender mais e de ajudar as pessoas, né? Então, eu aprendi muito sobre esse negócio de ir no templo toda quarta-feira, toda quarta-feira, toda quarta-feira. Mas aí ficou assim, toda quarta-feira eu vou no templo. Mas eu esqueci o significado do templo, às vezes. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Não é Mas só no templo também, mas também na igreja quando a gente vai, né? Eu acredito que quando a gente vai em busca de um templo de Deus, que não é só o templo, mas sim a igreja dele, onde você vai renovar o seu convênio, você tem que ir com aquela vontade, com aquela alegria, né? Levar uma luz para que você se sinta melhor. Porque se você vai também numa igreja, você entra numa igreja com desânimo, tornando uma coisa corriqueira, né? Ou pensando que você tem Pensando em que outra coisa, fazer na vida. pensando nos problemas da vida, né? Do dia a dia, e não focando
chegando na onde você está, né? Eu acho que se torna realmente uma coisa corriqueira na vida da gente. Então, eu sou eu acredito muito que cada coisa, a mesma coisa, você abrir, vai fazer o evangelho dentro de sua casa, você abrir, ler e realmente como se fosse um prato mais delicioso que está na sua frente, né? Para que você consiga assimilar tudo aquilo que está escrito, né? Por mais que seja pequenininho o trecho, o tempo que você não tem, que tem ali, que você vai se dedicar naquele momento para você fazer a leitura do conhecimento da Bíblia ou do livro do Mórmon, tem que ser realmente com esse prazer, né? E tem que ter foco, porque às vezes uma vez, um exemplo assim bem rápido para eu falar, eu estava com meus 3 filhos, cada um, né, de 6 anos de diferença, e o meu menor estava terrível aquele dia na Sacramental, ele estava assim, terrível. E eu saía com ele, voltava, dava um croque nele lá no banheiro, voltava e conversava com ele, mas ele estava assim, eu falei, misericórdia, não sei o que tinha aquele menino. E depois quando eu voltei, eu falei, minha nossa, mas o que esse irmão tá falando? Não tem nada a ver com o que ele tá falando. Daí meu filho mais velho falou, mãe, se liga, esse já é o segundo discursante. Porque eu estava tão atarentada com meu filho que eu saí, veio outro discursante, e eu nem vi que era outro discursante, nem prestei atenção, daí para mim não fazia sentido. Mas por quê? Porque eu não estava com foco, né? E mesma coisa como a irmã falou, na igreja, no templo, nós temos que ir com foco, né? Esse que é o que ele nos fala. E para terminar aqui. Oi, pode falar. Então, rapidinho. Então, exemplo, né? É muito importante quando estamos na igreja que possamos realmente, você falou de foco, mas uma vez leram lá no Brasil uma carta que fala assim, quando nós temos conversa paralela, de estar com o celular, isso... Ai, eu não tô ouvindo, não tô escutando. Tem muito... Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Uhum. Oi? Então, assim, rapidinho. Agora tô. Uhum. Uma vez, lá no Brasil, eles leram uma carta de um apóstolo que fala que quando nós vamos ao templo, à igreja, e que nós nos dispersamos, ou com pensamento que foge do ambiente, ou conversa paralela, ou um celular, que nós estaremos esquecendo nossas raízes espirituais. E aí, quando nós voltamos com o coração muitas vezes mais vazio, porque, inclusive, foi falado rapidamente uma experiência que teve uma conferência de patos, que todos os patos poderiam voar. Aí os patos voaram ali na Sacramental, e voaram para lá, voaram para cá, mas no final todos os patos saíram andando. Então, muitas vezes, pode acontecer conosco, quando a gente sabe que pode voar alto e vamos andar, vamos dispersar, e a gente não vai crescer, entendeu? Sim, não, é exatamente isso. A gente tem que ir com foco e com espírito, né? Trazer algo de bom, ser nutrido. Ser nutrido. Então, assim, irmãs, e a segunda estratégia que ele nos diz é seguir as palavras de nossos profetas vivos. Então, ele fala, meus amigos, somos abençoados por sermos guiados por profetas que são homens inspirados, chamados para falar em nome do Senhor. Eles são chamados para dar a conhecer a vontade de Deus e seu verdadeiro caráter por meio de seus ensinamentos. Podemos sempre confiar nos profetas vivos. Seus ensinamentos refletem a vontade de Deus, que declarou, e a voz de advertência irá a todos os povos, pela boca de meus discípulos, que escolhi nesses últimos dias, né? Então, esse curso, ele é muito bom, porque ele nos dá a direção, né, para que nós possamos ser a luz, né, e caminhar com Jesus. Eu aqui tenho uns minutinhos que eu não queria atrasar muito, mas eu queria que alguma irmã tem algum testemunho de que
você sentiu no maior, você, tipo assim, você estava meio largada com problemas e que você sentiu o amor de Cristo caminhando com você, você sentiu que Jesus estava te carregando no colo, mesmo que pessoas falassem ao contrário, mas a tua fé, o teu testemunho, você estava ali. Você tem algum testemunho ou alguma coisa a falar sobre isso? Que você sentiu o amor de Cristo? Posso contar? Então, rapidinho. Então, eu tive um problema de saúde, onde eu colocava muito sangue pela boca, muito sangue. E aí eu fui internada. E daí o médico diagnosticou, eu colocava sempre, vou dar um litro, 2 litros e tal. E aí eu fiz uma oração. Aí eu peguei e fiz uma oração, conversei com Deus. Comecei lá com Deus. E falei para ele, né, que se eu fosse para aí, que ele acalmasse meu coração e fosse em paz. Mas que se ele tivesse um propósito na minha vida, que ele pudesse cessar aquilo ali que eu estava passando. E os médicos falaram para meus pais para preparar o meu sepultamento. Eu não tinha mais jeito, né? Mas todos os exames não tinha nada, mas ele não sabia o que encontrar e mandou preparar meu sepultamento. Então, eu senti uma paz, eu senti Cristo ali comigo naquele hospital, e quando eu amanheceu o dia que eu fui cuspir, foi como se eu pegasse um pouquinho de cevada e colocasse um pouquinho de água, aquele, sabe? Não tinha mais sangue, não tinha mais nada. E eu nunca mais tive nada, entendeu? Quer dizer, Cristo, ele, como fala, né? Conforme a nossa fé nele, ele vai agir em nossas vidas. Então, eu senti uma paz muito grande e senti a presença de Cristo junto comigo, meu coração. Isso é o que é ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Alguém tem mais algum testemunho? Alguém tem algum testemunho, gente? Eu já tive 3 milagres de vida, gente. Eu já tive 3. Vamos fazer um testemunho breve para todo mundo ter oportunidade. Tá bom, Fala, depois eu falo outro dia. Obrigada. não, fala, Benita, fala. Fala. Fala, menina. Fala um dos seus Tá no 3 mundo, testemunhos. Adriana. Na verdade, eu não ia falar nenhum, eu só ia falar isso mesmo. Obrigada. Então tá bom. Alguém mais quer falar? Quer falar, Belina? Vamos dar um minuto rápido nosso testemunho, para assim todo mundo poder dar. Yo creo que cuando uno, como dijo la hermana anteriormente, hace buenas obras y sabe que está en la verdad porque es el Evangelio, como explicaba la hermana en todo su mensaje muy lindo, porque la verdad lo hace a uno libre y lo hace expresar las cosas satisfecho de estar feliz y agradecido y seguir, porque sabe que está en la verdad. Nosotros sabemos que tenemos el verdadero encarnado y eso es lo que nos hace a nosotros ser felices, ser diferentes. No somos perfectos, pero estamos en el proceso de reflexión aquí en la tierra y es una oportunidad para que está en la verdad, estamos en la verdad de Jesús, y que la verdad es, yo casi nunca tengo miedo de decir lo que pienso, porque sé que lo he meditado en el nombre de Dios, pero que siempre en mi vida era plana. Y el testimonio lo podemos desarrollar todos, porque sabemos que con la tierra, el restaurado, que tenemos todo, absolutamente todo, para poder seguir la vida. Yo les dejo que sé que estamos en la verdad, que nada puede mover de la presencia de nuestro Padre Celestial cuando somos fieles. Y dejo esto en el nombre de nuestro Jesucristo también. Ai, gratidão, irmã. Sabe que eu estava pensando, enquanto a irmã estava falando o testemunho dela, que para a gente saber realmente se nós estamos caminhando com Jesus e que se nós somos a luz, e quando nós temos
quando nós precisamos dele, né? A gente sente a presença dele, sente os milagres, talvez, às vezes eu digo que são meus pequenos, grandes milagres. Para mim é um milagre. Talvez para a irmã, para outra, falar, não foi nada. Mas para mim, naquele momento, eu preciso daquilo e acontece. Então, temos sentimos essa presença, esse auxílio dele, né? Temos esse relacionamento em comum com Jesus Cristo, então é porque nós estamos tendo a luz de alguma maneira e nós estamos caminhando com Ele. Então eu tenho certeza que se eu for perguntar a cada uma das irmãs tem testemunhos de que sentiram a presença de Deus, sentiram a mão dele colocando, tirando uma doença, arrumando alguma coisa, ajeitando alguma coisa na vida, né? Então isso é muito importante para que nós possamos ter a luz do mundo. Nós temos que caminhar com Jesus. E para que a gente caminhe com Jesus, nós temos que seguir essas três coisas que nos foi dita, né? Frequentar o templo, ler as escrituras, o livro de Mórmon e escutar as palavras do nosso profeta, né? Então, eu gostaria de terminar, né, minha aula falando que na minha vida eu tive muitos pontos, assim, bem pontual de que eu senti a presença de Cristo, mesmo as pessoas falando coisas muito ruins sobre mas eu tinha a verdade e eu tinha meu testemunho, tenho meu testemunho forte que eu não vacilei. E a partir do momento que eu não vacilei, o Senhor me deu a benção, né? Então, uma coisa muito rápida que eu falo, meu filho mais velho, quando ele mandou o meu primeiro filho mandou os papéis de inscrição, ele nunca namorou na vida, porque ele começou a namorar uma menina. E essa menina bebia, fumava, e eu falava com ele, não, mas eu sou forte, eu sei. Eu falava, mas você mandou, e tal, e tal. E daí falava com as pessoas, diziam, não, ele é jovem, deixa ele namorar, ele vai perder 2 anos da faculdade dele, vai parar, e vai lá não sei para onde, para ser machucado, ser assaltado. Mas eu tinha a minha verdade. Eu sabia que ele era o caminho que ele tinha que seguir para fazer a missão. Que eu fiz? Eu me agarrei em Jesus Cristo, né? Então, eu comecei a jejum. E teve uma semana que eu fiz 4 jejum todo dia. Chegava no meu trabalho, fechava a porta, eu me ajoelhava, eu orava de manhã, na hora do almoço e à tarde. E teve uma vez que eu fui fazer, falei, vou pensar, agora eu vou começar o jejum. E eu tive bem forte, filha, não precisa mais. E eu senti aquilo tão forte, que eu pedia para o Senhor, eu falava, Senhor, esse menino foi criado na igreja, por que é que ele não quer fazer missão, ele vai perder a castidade, vai dar todos os problemas, eu preciso que o Senhor me ajude. Mesmo as pessoas falando muita bobagem para mim. E teve o carnaval, e nós fomos para a praia, e essa namorada dele foi para Brasília. E chegando em Brasília, na casa onde ela ficou, veja, meu filho nunca falou que era da igreja para ela. Chegando em Brasília, ela ficou na casa de um tio, e esse tio, ele era presidente de Estado. E quando ela falou que o namorado dela ia ter que viajar, ficar 2 anos, ele falou, mas qual igreja que ele é? Ela falou, não sei. Ele passou a mensagem para ele falou. E ele falou, não, ele vai ficar 2 anos, é assim, assim, assim. Quando ela chegou, depois do carnaval, ela disse, nossa, mas que sem graça, você não pode ter relação sexual, você não pode fazer isso. Ai, que sem graça. Vamos terminar. Então, quando meu filho veio dizer para mim que a menina tinha terminado com ele, porque ele era da igreja, para mim foi uma bênção do Pai Celestial. Eu senti a mão dele, eu não precisava mais jejuar para isso. E quando esse meu filho me deu essa resposta, né? Fez uma missão, voltou, tá casado. Mas são coisas assim que a gente tem que sentir. Eu senti uma coisa maravilhosa, eu me dando resposta e depois eu vendo a ação do Senhor. Então, eu sou muito grata pelo Evangelho na minha vida, por meus 3 filhos fazerem missão, minha filha está fazendo lá em Fortaleza, né? Então, eu sou muito grata pela oportunidade que a Lígia me deu de estudar um pouco mais, para mim procurar ser mais a luz do mundo, né? Através de minhas ações, e eu procurar a verdade sempre nos lugares certos. É o que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Quer que eu mostre aquele pequeno vídeo de 2 minutos, Silvana? Isso. Tá.
Bem de bom ano. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Hay audio. És verdadeiramente o Filho de Deus. Quero agradecer a Silvana, porque realmente no Brasil é 1 hora adiantado, mas ela está aí gripada, com a garganta ruim. Olha, tá até coitada com o nariz correndo, mas ela está lá firme. E ela nos deu uma bonita aula, uma aula inspirada, uma aula que realmente nos fortificou nesta noite. Fortificou a cada uma de nós. Obrigada, tá, Gratidão. Silvana? Obrigada, É, Silvana. Obrigada Silvana. de verdade e que você continue realmente, como dizem, dando essa Nutrindo a para nós, gente, né? nutrindo, e que você melhore dessa gripe, tá, minha amiga? Com Melhore certeza. dessa Melhorem gripe. aí. Se cuida, Vamos hein? fazer outro chá. Se cuida, hein?